No livro de João, Evangelho de João, capítulo 8. Aleluia. João capítulo 8. Eu vou me organizando aqui. Aleluia. Nós vamos fazer a leitura do 1 até o 11. Depois também nós temos algumas outras passagens que nós vamos falando com os irmãos. Só esperando aí. Amém, misericórdia. É assim mesmo, às vezes. Amém. Vamos estar lendo do 8, capítulo 8, versículo 1 até o 11. Uma palavra bastante conhecida. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Está fazendo uma breve oração. Incline a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, Senhor, que abençoe cada irmão, para que ouça segundo o seu Espírito, Senhor. Que o seu Espírito Santo fale com eles, Senhor, da mesma forma que o Senhor falou comigo, através dessa palavra. E também, Senhor Deus, fale através de mim, Senhor Deus. Pai, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Senhor, eu sou um instrumento, Pai, nas suas mãos, Senhor. E o Senhor é quem me usa, e o Senhor é quem fala, e o Senhor é quem faz, Senhor. Por isso, Senhor, usa-me da forma que o Senhor quiser, Pai. Porque, Senhor, eu estou aqui para isso, é para te servir, Senhor. Por isso, Pai, usa, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. E faça essa pregação fluir, Senhor, porque ela é a tua palavra, Senhor. E eu não quero falar de mim, Senhor. Eu quero falar das suas coisas, Senhor. Por isso me encha nesse momento, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus, igreja. Queridos, essa palavra é muito conhecida. Vocês provavelmente já devem ter ouvido até uma pregação em cima dela. Mas a palavra do Senhor, ela é tremenda. E a aplicação que o Senhor dá para cada pregador, a revelação ali a respeito, né? A aplicação do texto, ela é bem diferente. Isso é legal porque o Senhor usa cada um. Vamos entrar nela. No capítulo anterior, que é o 7, nós não lemos, eu só vou dar uma rápida passada sobre os acontecimentos. Nós temos uma discussão muito grande no final do capítulo 7 a respeito de quem era Jesus. Uns diziam que ele era um profeta, outros vão dizer que ele era Cristo, e ali alguns não conseguem chegar a um denominador comum. E no versículo 53, que é o versículo que vem antes do capítulo 8, é o versículo que termina o capítulo 7 de João,
ele vai nos dizer que cada um foi para a sua casa. Ou seja, aquele povo que estava ali debatendo, que estava ali discutindo, que estava querendo saber a respeito de quem era Jesus, uns falavam uma coisa, outros falavam outra, eles foram para a sua casa. E aí nós começamos a entrar nessa palavra onde diz, no primeiro versículo, que diz que Jesus, ele foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. E o que era um monte? Quando Jesus ele se reúne no monte, a finalidade que Jesus tinha era orar. Jesus ele ia para os montes para buscar o Senhor. Ele ia para os montes para nos mostrar o que é ter intimidade com o Pai. O que é ter intimidade com o Senhor. E eu acabei de falar o quê? Que cada um tinha ido para casa. E Jesus não, ele não vai dormir. Ele vai entrar na presença do Pai. Ele vai entrar ali no mistério da oração, no mistério de chamar a atenção de Deus, no mistério de estar ali. Sim, Jesus ele é Deus, mas ele está nos dando uma aula do que nós devemos fazer, que é o que? Nós temos que separar um momento para a gente entrar na presença do Senhor. Jesus ele se refugiava nos montes porque ele fazia milagres, então o povo não deixava ele em paz. Então quando ele tinha um momento com Deus, ele tinha que subir um monte, porque se ele ficasse em casa, as pessoas iam lá, e ele não tinha, a palavra de Deus vai nos dizer que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, porque Jesus, o povo queria estar perto dele, ele fazia milagres, o povo queria andar atrás, vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. Então tinha momentos que ele tinha que se retirar, ele ia para os montes para oração, geralmente à noite, você vai ver muito isso acontecendo na palavra de Deus. E o monte é isso, ele significa um lugar secreto, um lugar de oração. É o mesmo ensinamento que o Senhor nos deixa, que nós temos que ter o nosso lugar secreto, que nós temos que ir para onde? Para o nosso aposento, que é o nosso quarto. Muitas das vezes, ou se você não tem um quarto, você tem às vezes um cantinho que você possa estar orando. Mas é para você, é para mim, é para nós estarmos separando esse tempo, esse momento de oração com o Senhor. E em Lucas 11, você vai ver que os discípulos, eles se aproximam de Jesus e eles falam a seguinte frase: Senhor, ensina-nos a orar. Isso é tremendo, querido. Vocês não vão ver os discípulos falando: Senhor, nos ensine a fazer milagres. Senhor, nos ensine a fazer isso. Nos ensine a andar sobre a água. Eles não pedem ensinamento para as outras coisas da forma que eles pedem a oração. A única forma que eles falam desse jeito é para pedir a oração. E aí está a revelação do Senhor para a minha vida e para a sua. Porque se você quer viver os milagres, se você quer viver o melhor de Deus, se você quer ser usado por Deus, você só alcança isso com a oração. Porque os milagres que Jesus fazia, tudo o que acontecia, era fruto do quê? Porque Ele é Deus e porque Ele tinha uma vida em comunhão com o Pai. Então, para que algo aconteça na sua vida, para que algo aconteça na minha vida relacionado às obras de Deus, nós precisamos o quê? Ter comunhão com o Pai. E a oração é isso. Querido, a oração não é um bicho de 7 cabeças, que muitas das vezes a gente imagina, que muitas pessoas falam: eu não sei orar. A palavra nos fala que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que nos toca. Muitas das vezes nós começamos uma oração, às vezes de 5 minutos por dia, e quando você for ver, daqui a um tempo você está orando 2 horas e nem sentiu, porque a oração ela é uma vida, não é algo que você passa a fazer do nada e você já é o especialista na oração, não. Você às vezes tem que ir aos poucos. Não se critique, não fique eu não sei orar e com isso você pare e não consiga fazer nada. Busca o Senhor, Ele tem muito para fazer na sua vida, Ele tem muito para manifestar na sua vida em oração. Em Tiago 5, você vai ver que a palavra de Deus nos diz o quê? Que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Querido, a oração do justo ao qual ele se refere ali, está falando de nós. Porque nós somos justos segundo a justiça que Cristo fez na cruz. Ele está falando para a gente. A sua oração pode muito em seus efeitos. É como se tivesse escrito isso. A sua oração pode. Primeiro, porque você está orando a quem? A Deus. Você está falando com o Todo-Poderoso. E Ele pode cumprir o que você está pedindo.
Por isso, entre na presença dele, clame a ele. Eu tenho um pequeno testemunho relacionado à oração que aconteceu no ano passado, 2019, no final. Eu estava assistindo uma pregação e nessa pregação o pregador ele falou a seguinte frase, ele falou assim, qual foi a última vez que vocês oraram por alguém e essa pessoa se converteu? Quando ele falou aquilo entrou no meu coração como uma flecha, porque eu falei assim, eu parei e falei assim, caramba, agora Deus me pegou porque eu não lembro. Aí eu falei assim, poxa, mas eu vou fazer isso aí. Se ele falou que é para orar, falou para a gente orar pela conversão de alguém, eu vou orar. E ele deixava bem claro que era só orar. Não era nem para você ir lá e perturbar a pessoa, vai para a igreja. Não, era só para orar. Eu peguei e comecei a orar. Isso foi antes do congresso jovem que a gente fez lá na igreja. Comecei a orar. Senhor, em nome de Jesus. Comecei a orar por um jovem que morava lá na minha rua. Senhor, toma a vida desse jovem nas suas mãos. Eu quero ver acontecer isso que na pregação o Senhor falou comigo. Todo dia eu clamava, todo dia. Bati na porta. Eu acho que se Deus tivesse a paciência do homem, ele já tinha me mandado embora, de tanto que eu perturbei ele em oração. Mas eu perseverei. E eu também, e nós tivemos 3 dias de congresso. E nesses 3 dias, no primeiro, no segundo, nada, nenhuma alma, nadinha. E na minha oração eu também pedi isso, eu falei, Senhor, eu queria pelo menos uma alma nesse congresso, uma só pelo menos, não estou nem pedindo muito, só uma, só pedi uma alma, Pai Senhor querido, só pedi uma alma. E eu comecei a orar, Senhor, abençoa esse congresso com uma alma salva. Nos 2 dias nada, querido, muitas das vezes a gente não vê um milagre na primeira, na segunda, e às vezes a gente desiste, e às vezes o milagre está pertinho, como aconteceu nesse testemunho. No 3º dia, nada. Até o final do culto não ia acontecer nada. Aí do nada, a gente chamou a pastora para poder encerrar o congresso. A pastora pegou o microfone e ela fez o apelo. Eu não falei exatamente nada. Onde eu estava, eu só continuei orando. Eu falei, Senhor, aquela única alma que eu pedi, por favor. Quando ela falou assim, alguém aqui aceita Jesus? Ela falou isso umas 2 vezes, mais ou menos. Quando a gente olhou para trás, um menino ao qual eu estava orando o tempo inteiro e qual eu estava orando também pelo congresso, ele levantou a mão e ele foi lá na frente e ele aceitou o Senhor Jesus. Querido, eu não sou melhor do que você, eu não sou, entendeu? Se Deus fez na minha vida, Ele respondeu uma oração minha, Ele responde a sua. Eu sou igual a você. E não importa minha idade, se o meu cabelo é preto, se é branco, se é azul, não importa. Deus, Ele não olha a aparência, Ele olha para o coração. Por isso nós temos que estar com o nosso coração fito nas coisas certas. E eu queria perguntar a vocês também se vocês já assistiram aquele filme Quarto de Guerra. Alguém já viu? Então, vocês, quem não assistiu aqui no nosso meio, fica aqui uma indicação de um filme para esse tempo. Você pode assistir, eu não vou contar o que acontece no filme para não estragar a sua experiência, mas é um filme que fala muito sobre experiências de oração, e isso vai acrescentar muito na vida de vocês. Aleluia. Por isso, primeira orientação, busque ao Senhor em oração, busque comunhão com Ele, porque para você ter intimidade com alguém é necessário que você converse com essa pessoa. Para eu conhecer o pastor Jorge, eu conversei com ele, ele me contou as experiências dele, ele me contou as coisas engraçadas que aconteceram na vida dele, as coisas difíceis que aconteceram na vida dele. Eu também já falei um pouco da minha, porque a gente não se conhece tanto tempo, mas a gente está se conhecendo, como eu conheço vocês também um pouco, e é igualzinho as coisas de Deus. Para nós termos intimidade com o Senhor é necessário o mistério da oração. Aleluia. E aí nós vamos para o versículo 2, que vai dizer que pela manhã Jesus ele tornou para o templo, ou seja, ele da oração, ele já voltou para o templo para ensinar. E Jesus, ele é a própria palavra. E aqui diz que ele estava assentado, João 8:2. Diz que ele estava assentado e que ele ensinava. Por ele ser a própria palavra, ele pode ensinar, porque ele já é a palavra. Então ele fala a respeito dele mesmo, ele fala sobre as coisas de Deus.
porque Jesus é Deus. E ele fala os seus ensinamentos, o qual muitos líderes da época tinham problemas em ouvir, porque aquilo era a verdade. E diferente de nós temos que estudar a palavra, nós temos que buscar, nós temos que meditar, nós temos que fazer isso tudo. Jesus não, ele é a própria palavra. E ele ensinava no templo, logo depois de vir de uma oração. Aleluia. E no 3, nós temos dizendo que os escribas e os fariseus, eles trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério. Primeiro, querido, eu queria destacar para vocês o que são escribas e os fariseus, porque aqui diz o nome dos dois, para que fique mais fácil. Os escribas, eles eram os copistas da lei, então eles tinham função que eles escreviam a palavra de Deus, que naquele momento eles só tinham ali o Velho Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo vivido. Eles não tinham ali de Mateus a Apocalipse. Naquele tempo ali eles tinham de Gênesis até Malaquias, que a nossa versão tem essa ordem. Eles tinham ali o Antigo Testamento. Então esses escribas, eles eram responsáveis por copiar a lei. Vocês já viram um livro chamado Esdras na Bíblia? Que tem na palavra de Deus? Então Esdras foi um copista da lei. Ele vai pegar e ele vai reescrever a lei de Moisés. Então os escribas, eles copiavam a lei, e por eles copiarem tanto, eles sabiam, por tanto copiar, eles sabiam as ordens, tipo, está escrito isso, eles sabiam, eles tinham conhecimento da lei. E os fariseus eram o quê? Fariseu era um partido religioso que tinha, no qual naquele tempo ali de Jesus, nós tínhamos 3 partidos religiosos, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios, o qual os judeus eram divididos, os partidos religiosos, nessas 3 partes. E os fariseus, eles tinham suas diferenças de visão relacionada às crenças, como hoje você também vai ver. Tem gente que acredita em algumas coisas, tem gente que acredita em outras. Mesmo dentro da palavra de Deus, tem gente que acredita de formas diferentes, como você vai ver a linha de raciocínio que tem dos arminianos, e nós temos a linha de raciocínio também que são dos calvinistas, mas isso daí já fica até para outra pregação. E eles chegam e eles pegam a mulher que estava em adultério e levam para lá. Levam a mulher que estava adulterando para o meio. E eles até pareciam estar fazendo algo certo. Pareciam. Só que vamos dar uma lida em Lucas 17. É no livro que vem depois de João. Não, antes de João. Antes de João. 17? Isso, Lucas 17. Pode abrir com calma. Não tem problema não. Porque nós vamos conhecer mais um pouco a respeito dos fariseus. Porque até esse momento eles pareciam ser caras legais. Eles estavam querendo fazer o quê? Justiça. Se ela pecou, eles estavam querendo dar um jeito no pecado dela. Eles pareciam ser boa gente. Lucas 17, no versículo 9. Vai dizer assim. Nós vamos ler do 9 até o 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Aqui eles criam na própria justiça. Eles não tinham a justiça de Jesus. Eles não tinham. Então aqui está significando o quê? Que eles estavam crendo que eram justos na própria justiça deles. E eles desprezavam os outros. Vamos para o 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. E diz o seguinte: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus. Oi? Isso. Lucas 17, 11. Eu li o 10, aí agora eu passei para o 11. Aí diz, vou ler de novo o 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Somente até aqui. Então, querido, você pode observar que os fariseus, eles tinham uma soberba. Eles achavam o quê? Que por eles conhecerem, eles eram melhores do que os outros. E o publicano, ele era muito mal visto, porque ele era o cobrador de dos impostos romanos. E muitos deles, eles eram corruptos. Então, eles eram mal vistos. Era como os políticos de hoje. Quando você fala a palavra político, todo mundo já veste a cara logo, já acha que é ladrão. Quando você fala assim, votar em quem? É o vereador, ninguém mais aguenta ouvir isso. Porque, portanto, ser constatado que tinha corrupção, você toma nojo daquele assunto, você fica chateado com aquilo, você nem gosta que fale daquilo. Então o povo, eles tinham muita revolta. Por diversas vezes eles criticavam Jesus, porque Jesus estava perto de publicanos. Só que Jesus estava perto para converter eles, e nunca foi a favor da obra injusta que eles faziam. Você vai ver que Zaqueu fala o quê? Que ele vai devolver tudo que ele tomou. Se eu tomei alguma coisa, eu vou devolver tudo. O próprio Mateus, que é um apóstolo, um discípulo do Senhor, ele estava na recebedoria, ele estava ali cobrando, e o Senhor chama ele. Então eles eram mal vistos. Só que o fato de eles serem mal vistos não dá o direito de alguém se achar melhor do que ele. Como você viu aqui, que o fariseu, ele orava praticamente falando que ele não precisava de Deus, porque ele falava: Senhor, obrigado porque eu sou perfeito. Se você for ler em outras palavras, ele quis dizer isso. Porque ele fala: obrigado porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí no 11 diz que ele dá graça porque ele não é como os demais homens, ou seja, ele está se colocando acima dos homens, acima dos outros. Obrigado porque eu não sou igual a todo mundo. Soberba. E diz também assim, que os homens são roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ainda aponta o dedo para o outro irmão que estava precisando da misericórdia, entendeu? E o publicano já não, ele ora diferente, ele pede perdão, e ele só diz isso, a palavra diz que ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o relato bíblico é o quê? Que o publicano, ele saiu justificado, o fariseu não. Oi? 18:11. Meu Deus do céu, é porque minha Bíblia está virada. Lucas 18:11. Até aqui eu escrevi 17. É porque minha Bíblia estava assim, eu estou aqui. Perdão, é Lucas 18:11. É porque minha Bíblia está assim, ó. Aí parece que é o 17. É porque. Lucas 18:11. Então no 18:11 vai dizer isso, que os fariseus, ele estava, entre aspas, se justificando, dizendo o quê? Que ele era bom, que ele era o cara, e que o publicano não tinha vez, que o publicano para ele era o errado, era aquele que não tinha direito a nada, era aquele que não mandava em ninguém, era aquele que não tinha direito de responder nem de falar nada. E ele ainda aponta e fala que ele não era igual ao publicano. Então Lucas 18, do 9 ao 14, corrigindo. E que aqui, ó, tem que deixar assim, dá para enxergar melhor. Até no esboço também eu anotei errado, só Jesus na minha causa. Até no esboço eu botei Lucas 17. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Vamos lá para o verso, lá para João, novamente. João 8. Vamos voltar para João 8. Então, só para ficar mais prático,
nós conhecemos um pouco mais a respeito dos fariseus e nós estamos vendo que eles não são tão legais assim quanto pareciam, por causa da soberba, porque eles acham que eles estão justificados por eles mesmos, porque eles são obedientes, porque eles são os caras, são mais santos do que os outros. Isso aí, eles achavam que eles estavam no céu e todo mundo estava no inferno. Eles achavam que eles estavam salvos, o restante não. Entendeu? Eles queriam rotular todo mundo. Tipo aquela maquininha de precificação do mercado lá. Hoje em dia ainda tem. Parece que a essência deles ainda está por aí. Multiplicando. Infelizmente, essa multiplicação aí. Nós vamos continuar aqui no João 8,4, dizendo que eles colocaram a mulher no meio e dizendo que ela foi apanhada no próprio ato adulterando. E isso parecia ser o certo a se fazer. Isso parecia ser justo, porque na lei nós temos lá em Levítico 20 que vai dizer que sim, se alguma pessoa for surpreendida em adultério, ela deve ser apedrejada. Então eles estavam certos na lei? Meio certos. Eles estavam meio certos. E o porquê eu vou te falar agora. Porque em Levítico 20, do versículo 10 até quase o final, Moisés está relatando muitos pecados relacionados à área sexual, adultério, dentre outras coisas. Só que em toda parte em que ele relata isso, e mais especificamente nesse caso aqui, eles não estão cumprindo a lei como deveriam, porque olha o que diz Levítico 20, 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Aí eu te pergunto, cadê o adúltero? Ela adulterou sozinha? Se eles falaram o quê? Ela foi surpreendida no ato. Se ela foi surpreendida no ato, tem que ter o cara também, o homem. Cadê o homem? Meio certo? Só cumpre uma parte? Machismo? Só cumpre nela? O certo seria os dois. Se eles quisessem fazer o que a lei manda, ó, foi ela e o fulaninho, pedra nos dois. A lei seria essa. Mas eles não. Você vai ver que até mesmo nesse capítulo vai falar que em diversos casos, se acontecer um homem e a sua acho que sua madrasta tem que morrer os dois, em todos os casos. Não tem foro privilegiado para o homem, ele tem que ir junto. Se ele fez, ele vai morrer. Já era injustiçado. Já tinha ali um certo machismo. Nessa passagem você vê que eles estão inclinados a somente aplicar a lei em cima dela. Então você já começa a ver que eles já não são tão legais assim, porque eles, não, nós estamos cumprindo a lei. Primeiro que eles já estavam se achando acima de tudo e de todos. Segundo agora, que eles estão fazendo cumprir a lei o quê? Só em cima dela. Isso aí, só uma parte. Entendeu? Aí tem tem um ditado que diz que meia verdade é uma mentira por inteira, uma mentira completa. Porque não está cumprindo tudo, está fazendo só uma parte. E no 6, que é logo após esse versículo que a gente leu, que é o 5, nós vamos ver que a verdadeira intenção daqueles caras não era fazer o cumprimento. Eles diziam eles eles estavam tentando Jesus. Você vai ver que Pôncio Pilatos diz o quê? Que eles tinham inveja de Jesus. Os fariseus tinham inveja. E eles estavam ali tentando, ou seja, poxa, nós vamos armar uma aqui, porque esse Jesus aí ele vai cair. Entendeu? Nós vamos trazer uma mulher aqui que ela foi pega no ato adulterando. Ele tem hora que ele faz umas coisas aí que a gente não concorda, então ele vai fazer alguma coisa aí que diferente, a gente acusa ele aqui na frente de todo mundo e a gente vai conseguir matar ele. O tempo inteiro você vai ver que eles queriam matar Jesus, de alguma forma. Eles tentavam arrumar algo para falar, mas como é que a gente vai falar algo contra o Filho de Deus? Isso aí. Se ele falasse isso, eles poderiam usar esse argumento. E falar assim, você está mandando matar ele, cadê o marido? Eles mesmos não trouxeram o marido. Entendeu? Então eles estavam o tempo inteiro tentando acusar. Só que, como você acusa alguém que é perfeito? Não dá. E a palavra de Deus nos diz que Cristo ele não pecou. Ele foi tentado?
Tentaram derrubar ele? Sim. Ele sofreu tentações, mas ele não pecou em nenhuma delas. Por isso, ele não pode ser acusado. E todo esse esforço deles aqui, em vão. E o que o Senhor quer falar conosco também é o seguinte, que não nos cabe acusar ninguém, nem julgar, entendeu? Nem acusar e nem julgar. Porque, querido, a acusação, quando você acusa alguém, a verdadeira intenção da acusação é você atribuir culpa a alguém por alguma coisa. Deu tudo errado, a culpa é de quem? A culpa do pastor Jorge. Foi por causa dele que eu errei aqui, ó. Eu falei que o Lucas era 17, mas era 18. O que eu faço? Eu empurro a culpa para alguém. Eu não vou falar que fui eu. Por quê? Porque eu não erro. Entendeu? Então a acusação, ela vem nesse sentido. Quem acusa quer derrubar alguém. Entendeu? Você não quer ajudar quando você vem para acusar. Você fez isso. Você fez aquilo. A intenção de você derrubar aquela pessoa. E por que nós não devemos acusar? Queridos, só uma coisinha já explica. O nome Satanás, ele significa acusador. Então, você quer fazer o trabalho dele? Eu não quero. Entendeu? Eu não quero. Já basta ele que serve para ficar acusando a vida dos irmãos, como a palavra relata que ele acusa Jó e que ele acusa os outros. Nos acusa, entendeu? Diante de Deus, quando você peca, quando eu peco. Ele chega lá e fala: aí, Senhor, tua filha, né? Olha lá o que ela está fazendo ali, ó. Caramba, ó, falou palavrão, ó, fez isso, fez aquilo. Querido, óbvio que todo pecado é errado, e eu não estou aqui para passar pano em cima do pecado. Nós não devemos pecar, nós devemos fugir dele. Mas eu quero te dizer que o pecado, muitas das vezes, você pode acabar caindo nele, e você vai cair nele. Só que o que nós temos que fazer? Sair dele. Foge da aparência do mal, tentar diminuir aquilo que te faz errar. Se você sabe que algo te tira do sério, procura não fazer aquilo. Se você sabe que alguma coisa te chateia, procura se afastar, fala com a pessoa. Se a pessoa te chateia, fala para ela não fazer mais isso, entendeu? E você pode ver também que essa questão da acusação, em Mateus 26:12, que é a parte da ceia, quando Jesus vira e fala que um de vós há de me trair, no 26:12 diz o seguinte: e eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Eles não estavam apontando: é você, fulano. Deve ser o João, deve ser, não, é o Pedro que vai trair Jesus, porque o Pedro é esquentadinho, né? Pô, foi ele, não foi, é o pastor Jorge, não, é missionário, eu não, é o fulano, aponta para todo mundo. E a gente não deve fazer esse tipo de coisa, porque quando a gente acusa, nós estamos o quê? Plantando a acusação, e aí depois a gente vai colher o quê? A acusação. E a gente não pode reclamar depois, quando a gente colher isso. E aqui até no meu esboço eu coloquei que é a acusação versus a exortação. Porque existe uma linha que separa essas duas coisas. A exortação, ela é diferente. A exortação, você fala com alguém para advertir a pessoa. É tipo, um exemplo, eu estou fazendo alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus, e o pastor Jorge chega para mim e fala: irmão, não faz isso, cara. A palavra de Deus diz isso aqui. Isso é exortação. Porque quem exorta quer que o outro levante. Quem exorta está dando a mão para o outro, falando: cara, sai dessa lama, não fica aí, você vai se afundar, e puxa aquela pessoa. O que acusa não, ele quer que você fique na lama, entendeu? Porque tem algo que eu estava conversando com uma amiga minha essa semana, o qual ela teve um momento muito difícil na vida dela, em que ela se afastou dos caminhos do Senhor. O que, quando a gente se afasta do Senhor, a gente faz coisas erradas. Isso aí, se você se afastar de Deus, se eu me afastar de Deus, eu vou cair em todo tipo de pecado. Porque o que nos mantém limpos é o que? A palavra. O Espírito Santo ali nos conduzindo. E ela estava relatando comigo que algumas pessoas, agora, graças a Deus, ela voltou para a igreja firme. Eu até coloquei no caderno ali de oração, há muito tempo atrás, o nome dela no caderninho ali atrás. O Senhor restaurou ela. Só que o que as pessoas estavam tentando fazer? Tentando puxar o passado.
E aí estão fazendo o quê? Acusando. Porque no mundo rola muito isso. As pessoas, elas não querem ser o pior, elas não querem ser as piores, então elas começam a acusar as outras para elas se acharem melhores. Ela fala assim: você é assim, mas eu não fiz isso, você fez aquilo outro, para poder se sentir superior. Só que, querido, isso não vai levar ninguém a nada. Você vai estar ferindo o outro, você vai estar afetando o outro, e não vai te levar a lugar algum. Ao invés de fazer isso, exorte. Como eu fiz isso muitas das vezes quando ela estava nesse caminho, eu falava: cara, volta, você é escolhida, você esqueceu o que sua mãe falou, porque ela é um milagre vivo também. Ela teve parada cardíaca quando era criança, quando ela nasceu. Ela é um milagre, entendeu? Ela teve que ficar internada há muito tempo, nasceu prematura, então ela veio com muita luta. Eu falei: cara, volta. E eu nunca virei as costas para ela, independente dela estar afastada. E ela até agradeceu depois. E eu não falo isso nem para me engrandecer, eu falo isso para engrandecer a Deus, porque o que eu fiz é o que eu aprendi com Deus. Eu não tenho que virar as costas. Sabe por quê, irmão? Eu não sei o meu dia, entendeu? Poderia ser eu no lugar dela, e eu ia gostar de ter umas costas como resposta? Não. Eu gostaria que as pessoas me abraçassem e me trouxessem de volta, e que orassem por mim. Aleluia. E nesse versículo 6 tem um mistério no final ali que diz: e escrevia com o dedo na terra. Guarde isso, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Isso é mistério. Era um mistério que eu sempre pedi a Deus para me dar. Vamos para o 7. Vai dizer que eles insistiam, ou seja, eles ficavam perturbando, falando, eles insistiam para que Jesus, perguntando-lhe, entendeu? Insistir, como se insistisse perguntando: Jesus, tu não vai fazer nada não? Jesus, a mulher foi pega, tu não vai dar um jeito nela não? Tu não vai fazer nada, Jesus? Eles queriam impor algo que Jesus deveria fazer. E Jesus vira no 7 e ele fala algo muito interessante. Ele diz: aquele que... tudo bem, vocês querem tacar pedra? Beleza? Só que tem um requisito. Qual é o requisito? Quem tiver sem pecado pode tirar. E aí que Jesus me faz lembrar um versículo que tem em 1 Coríntios 10:12, que é: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Porque nós não podemos achar que nós estamos acima de tudo e de todos ao ponto da gente nunca mais errar. Glória a Deus. Porque no momento em que a gente faz isso, é bem provável da gente cair. Porque o que a palavra de Deus nos diz? Que a soberba, ela precede a queda. E isso aqui você está confiando na sua carne: eu não vou cair. Agora é diferente quando você fala: Senhor, me sustenta e não me deixa cair. Olha a diferença. Você está colocando a sua dependência em Deus. Você está falando: se eu estiver sozinho eu caio, com Ele não. Aleluia. Ele pode me sustentar. Aleluia. E eu tenho até um exemplo relacionado a isso, que eu conheço uma liderança de jovem que foi orientar um liderado dele, um jovem dele, que ia fazer 18 anos. E ele cismou que quando ele fizesse 18 anos ele tinha que fazer uma festa. E aí tudo bem, não vejo problema nenhum você fazer uma festa. Agora o problema é como vai ser a sua festa. O que vai ter nessa festa? Isso aí. Aí ele foi fazer 18. Aí o que ele chegou e falou? Falou para todo mundo que ia fazer a festa. A liderança chegou nele e falou o seguinte: falou: jovem, seguinte, cara, do jeito que você está fazendo aí, faz isso não. Por quê? A festa seria o seguinte: ia ter todo tipo de bebida alcoólica, todo tipo. Não ia ter restrição de convidado, já ia ter bebida, e você ainda não restringe o convidado? Meu Deus do céu. Isso daí é o palco pronto para o demônio agir. E que mais? Chegou, convidou todo mundo, não deu ouvido. A liderança não quis ouvir, deixou aberto para todo mundo ir, colocou bebida à vontade, não deu ouvido. E quando a liderança chamou a atenção e falou assim: não faz, ele falou a seguinte frase para a liderança: ele falou assim: você já ouviu aquele louvor? Eu não me desvio nunca mais. Já ouviu isso? Eu já ouvi esse louvor. Tem um louvor que fala, acho que é Kleber Lucas. Ele fala: vou avançar. E depois tem na parte que ele fala assim: eu não me desvio nunca mais. Ele virou e falou essa frase. Dito e feito. Quando aconteceu a festa dele, só o que aconteceu? Roubaram o celular do irmão dele na festa dele.
Bateram no irmão dele na festa dele. Bateram na mãe dele na festa dele. Bateram nele na festa dele. Até o padrasto dele apanhou. Por quê? A festa estava cheia de gente que nem amigo dele era. Todo mundo bebeu, viram o irmão dele com um telefone caro e quiseram roubar. Porque a festa era aberta. Ninguém nem sabia que era aniversariante. Depois, para completar mais ainda, ele bebeu, bateu com o carro de noite, terminou o namoro, acabou. Se afastou da presença. Por quê? Foi falar: eu não me desvio nunca mais. Nunca diga. E o próprio apóstolo Paulo fala o quê? Que nós não temos que confiar na carne. Nós não temos que colocar a nossa confiança na carne. Isso é só um pequeno testemunho. E no 8, vamos avançar cada hora. No 8, mais uma vez diz que ele inclinava-se e ele escrevia na terra: Jesus da glória. Eu sou detalhista, e coisa que me chama a atenção na palavra de Deus são os detalhes. Aí eu li essa passagem direto e falei: Jesus, que negócio é esse? O que tu estava escrevendo? O que tu tanto escreveu naquela terra? Mistério. A gente vai falar daqui a pouquinho. Tá igual aquele programa. No final, no bloco final, você vai saber. O programa do Gugu. No final você vai saber. No 9. Porém, ouvindo eles isto, ou seja, quando Jesus falou para ele que aqueles que não têm pecado podem atirar a pedra, eles ouviram isso. E o engraçado é que os acusadores se sentiram acusados, porque você vai ver aqui que no 9 vai dizer que eles, ouvindo isto, acusados pela consciência, eles foram saindo. Por quê? Até aquele momento, quando a gente quer apontar um dedo para alguém, a gente não se avalia, a gente acha que a gente está perfeito. Eu posso chamar a atenção do pastor porque eu sou top. E não olha para dentro de si. Entendeu? Não se avalia. Poxa, eu não posso chamar a atenção dele. Um exemplo, vamos supor que eu fosse um ladrão. Como é que eu ia chegar perto de outro ladrão e falar assim: você rouba? Eu roubo também. Seria contraditório eu criticar ele: você é um ladrão, sem vergonha. Eu também sou. Entendeu? Seria, entendeu? Horrível. Então, aqui foi exatamente isso. Eles queriam apedrejar ela e ele falou assim: tá bom, vocês estiverem limpos, sem pecado, pode atirar. Eles, acusados pela própria consciência, começaram a se retirar, porque eles não cumpriam aquele requisito. Eles tinham que ser perfeitos para atacar pedra, e eles não eram. E em 1º livro dos Reis 8:46, Salomão diz: quando pecarem contra ti, e entre parênteses está escrito: pois não há homem que não peque. Ou seja, nós somos pecadores. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos distantes dele. Se não fosse Jesus nos ligar com o Senhor novamente, nós estaremos perdidos. Porque não foi com a nossa justiça, não foi com a nossa obediência, não foi com nada nosso. Foi com o sacrifício de Cristo. Ele fez uma obra qual nenhum de nós conseguiríamos fazer. Nem se juntasse todo mundo, a planeta Terra inteiro, a gente não conseguiria. Porque ia chegar assim: fulano, você fez o que eu errei nisso e você errei naquilo, já era. Ia dar problema. Game over. Até chegar Jesus aí, que é o supra-sumo, porque não dá. E aí eles deixam um lugar. E diz no versículo também que eles acabam deixando a mulher que estava no meio. E no versículo acima lá também diz que ela estava no meio, o que já simboliza um ambiente hostil. Ou seja, ela estava no meio, já estava todo mundo, provavelmente já com as pedras na mão, já pronto para atirar, já pronto para bate. Como se fosse a arma na cabeça da pessoa já, né? Nos dias de hoje, se fosse no dia de hoje. Pronto para poder atirar. E aí nós temos lá no 10, Jesus ele se endireita e ele diz: ué, mulher, onde estão os teus acusadores? Querido, eu quero dizer para você nessa manhã que não tem acusação contra a sua vida, que os seus acusadores eles vão fazer o mesmo. Eles vão ter que bater em retirada, eles vão ter que sair, porque quem poderia te condenar escolhe o quê? Te perdoar. Como a gente avança no 11 e ela diz que ele diz: ninguém te condenou. No 10, no 11 ela diz: ninguém, Senhor.
E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Querido, tome posse do perdão de Deus. Tome posse, porque ele, justamente, ele seria o único que poderia apedrejar essa mulher. Ele poderia atacar. Ele poderia. O requisito era, aquele que não tem pecado, ele não tinha. Ele poderia pegar e tacar pedra nela. Mas o que ele fez? Ele escolheu perdoar. Da mesma forma que ele fez na nossa vida. Justamente ele poderia mandar todos nós para o inferno. Mas o que ele fez? Perdoar. Vamos religar eles aos céus. Porque o tempo inteiro o Senhor, ele busca o que? Relacionamento. Eu tenho lido novamente o livro de Gênesis. E até ontem falei sobre isso lá na igreja. Que no capítulo 1 de Gênesis o Senhor, ele se identifica como Deus. Deus criou o céu. Deus criou a luz. Deus criou o que neles existe. No capítulo 2, você vai ver que ele muda, ele coloca um nome Senhor entra na frente. Aí vira o Senhor Deus. Aí você começa a ler, depois você começa a reparar que ele não fica mais só Deus, é Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Porque a partir do momento que ele cria o homem, ele diz que ele é o Senhor Deus, que já é o quê? O Senhor do relacionamento. Ele é o Deus que se relaciona. E no capítulo 3, assim que o homem peca, assim que a raça humana peca, se eu não me engano, no versículo 8, que vai dizer que eles ouviram a voz do Senhor e se esconderam. Eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia. Isso nos indica o quê? Que Deus, ele passeava no jardim em busca do relacionamento. Ele visitava o jardim. Ele criou e ele ia lá. É porque às vezes são coisas pequenas que a gente acaba lendo e passa desapercebido. Mas o Senhor, ele tem prazer em se relacionar com a gente. Ele ama você, ele me ama. Ele quer estar perto. Ele gosta quando as pessoas deixam ele entrar. O que o Apocalipse diz lá? Que ele